do que vencedor. Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga: em Deus você é mais do que vencedor, meu irmão. Não temas, não te assombres, não te espantes. Vira para a pessoa que está do outro lado, fala a mesma coisa: meu irmão, não tema. Você não precisa ser aquele ratinho acuado, não. Amém, amados? E você não precisa deixar de ser rato para vencer o gigante. Diga glória a Deus. Você não precisa deixar de ser gato para vencer o gigante. Você não precisa deixar de ser leão para vencer o gigante. Você não precisa perder a sua característica para deixar de ser, para vencer o gigante. A única coisa que você precisa é isso aqui, ó. Aponta aqui para a sua mente. Fala assim comigo: quando eu mudo aqui, e quando eu mudo aqui, tudo muda. Você entende isso? Amém? Tudo muda na sua vida. O seu ânimo, a sua força, o seu vigor, o seu dia. Quando você muda aqui, e quando você muda aqui, tudo muda. Então talvez o que está faltando para você não é você ser mais isso ou mais aquilo. Eu queria ter a força de um leão, eu queria ter a velocidade de um gato, né? Como a gente contou na história. Não. Você pode ser quem você é, se você mudar aqui. E se você mudar aqui, tudo ao teu redor vai mudar. Você toma posse disso em nome de Jesus? Amém? Vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Acende para mim, César. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Você crê? Você crê que Deus tem uma palavra para você hoje? Pega a palavra de Deus então. Aproveite que você está de pé. Pega a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Amém? Enquanto você encontra aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que aquilo que foi ministrado no momento do louvor, que aquilo que foi ministrado no momento da oração, que todas as bênçãos de Deus, elas sejam manifestas na tua vida. E que essa palavra que você vai ouvir agora, que ela traga, que ela vire algo, que ela vire uma chave na sua vida. Que a partir de hoje a tua vida não seja mais a mesma, em nome de Jesus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 27. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Versículo de número 27 diz assim a palavra do Senhor: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para que, igreja? Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Diga glória a Deus. Ou seja, é para que quando você olhar a vitória, você não venha pensar que foi na sua força, que foi do seu jeito, mas para que você venha reconhecer que foi Deus quem fez, que foi Deus quem liberou, que foi Deus quem te deu vitória. Diga glória a Deus. Deus, Ele usa os mais improváveis. Deus, Ele usa as coisas mais improváveis, as situações mais inusitadas, para que a nossa vida seja transformada. Então, meu irmão, o que você precisa? Você precisa estar vigilante, você precisa estar atento às oportunidades, porque de onde você não espera, é que Deus, Ele vai fazer. É daquilo que você não espera, é de onde você não imagina que Deus, Ele vai operar. Eu vou ler mais uma vez. Estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Diga comigo, vamos lá, bem alto, diga, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glória a Deus, amado. Não é a minha força, não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a tua inteligência ou a tua sabedoria. É a força do braço do Senhor operando em teu favor, que vai manifestar a glória dEle, que vai te dar vitória. Você crê nisso? Amém? Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acreditamos que quando o Senhor quer fazer, ninguém pode parar, Pai. Nós acreditamos que não existe ninguém que possa se opor ao teu poder e à tua vontade. É por isso
isso que em nome de Jesus nós estamos aqui, Senhor, aos teus pés. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti. Queremos, ó Deus, saber a tua vontade, para que fazendo a tua vontade, glorificando o teu nome nesta terra, ó Deus, o Senhor venha agir poderosamente em nosso favor. Ativa a nossa fé nesta noite, ó Deus, falando conosco, ministrando o nosso coração através desta palavra. Prepara os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, e principalmente a nossa mente, ó Deus. Renova, Senhor, o nosso entendimento nesta noite, para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor aí, meu irmão. Liga na tomada, aplauda bem forte, diga glória, glória a Deus. Aleluias. Senta por favor no teu lugar. A partir de agora não converse, preste atenção na palavra para que você venha compreendê-la. Você sabe que quando o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aos Coríntios, esta igreja, os irmãos de Coríntios, estavam passando por um sério problema, porque segundo a história, haviam ali dois tipos de pessoas. Haviam aquelas pessoas que tinham preferências por lideranças. Eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de ciclano. Eu gosto mais quando Paulo prega, eu gosto mais do que quando fulano louva. Então havia aquela questão de preferências, e as pessoas estavam fazendo grupinhos ali. Então haviam dois problemas. O primeiro era esse. Assim como também haviam pessoas que se achavam senhores da verdade. Pessoas que por terem muita instrução, pessoas que por terem muito conhecimento e muito entendimento, achavam-se superiores às outras. Então quando Paulo ele cita, quando ele fala essas palavras aqui que nós acabamos de ler, na verdade, o que ele queria dizer com essas palavras? Que tanto aquilo ou aqueles que Deus escolhe para realizar os seus propósitos, nem sempre serão aquelas pessoas que a gente imagina. Nem sempre Deus ele vai usar quem a gente imagina. Às vezes a pessoa ela acha que Deus vai usar o pastor para que a vida dela seja transformada, quando na verdade Deus pode usar um irmãozinho. Diga glória a Deus. Aquele irmão mais pequenininho da igreja, o mais simplesinho, pois é aquele lá que Deus vai usar. Então quando Paulo ele trouxe essa palavra, o que ele estava querendo ensinar? O que ele estava querendo ministrar? Que na maioria das vezes Deus ele usa coisas, situações e pessoas que a gente não imagina. Às vezes você acha que a tua bênção vai vir de um lugar grande. Às vezes você acha que a solução do teu problema vai ser uma coisa tão difícil, e na verdade a solução vai vir de uma situação simples, vai vir de uma situação inusitada. A própria palavra de Deus, ela nos dá vários exemplos disso. Exemplos de coisas que Deus fez, coisas grandiosas, realizações grandiosas de Deus, porém por intermédio de pessoas que não eram as mais, não eram aquelas que estavam em destaque. Ou Deus fazer coisas usando situações inusitadas, Uma situação clássica, um exemplo clássico disso aconteceu, com Balaão. A Bíblia diz que o rei Balaque, ele havia contratado Balaão para lançar tropeços, para lançar maldições sobre o povo de Deus. E o Balaão, por ser profeta, ele sabia que contra o povo de Deus, contra o povo do Senhor, nenhum tipo de encantamento, nenhum tipo de maldição iria ter poder. Mas mesmo assim Balaão fazia. Por quê? Porque ele era um crente ruim. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Balaão era um crente ruim, era aquele crente que fazia média. Uma hora ele ouvia Deus falar, outra hora ele estava lá misturado com o povo do mundo. Uma hora ele estava ali envolvido com as coisas de Deus, outra hora ele estava envolvido com as coisas do mundo. Então uma hora ele dava ouvidos ao rei Balaque, outra hora ele dava ouvidos à voz de Deus. Até que Deus, depois de usar um anjo, Deus resolve falar com o profeta. Mas ele vai falar com o profeta de uma maneira muito inusitada. Deus não vai levantar um outro profeta, Deus não vai levantar um outro homem, Deus vai usar uma jumenta. Você pode dar glória a Deus aí? Olha só, Deus vai abrir a boca de um animal que, humanamente falando, não teria a menor capacidade ou a menor condição para falar, mas Deus vai usar a boca de uma jumenta. Humanamente falando, é uma loucura para nós lermos as passagens e imaginarmos uma jumenta falando com o ser humano. Só que é quando a gente vê essas coisas que a gente cai no texto que a gente leu. O que está escrito aqui no versículo 27? Vamos lá? Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Diga glória a Deus. É loucura uma
jumenta abrir a boca e falar. Um papagaio você até acredita, glória a Deus, amado. Amém? Um papagaio é mais possível, mas uma jumenta falar, a estrutura vocal de uma jumenta, a estrutura é completamente inadequada para isso. É uma loucura, mas é o que a palavra está dizendo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Para quê? Para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis, as que não são. Para quê? Para aniquilar as que são. Então veja que Deus, para que a sua vontade se manifestasse, para que a sua vontade se cumprisse, Ele usou algo que fugia completamente à lógica humana. Queridos, e aí tomando como base isso, a gente não foi só, a gente vê que não só no caso de Abraão, mas se você for na palavra, você vai ver que por várias e várias vezes Deus usou desta maneira para trabalhar. Por várias vezes Deus, para manifestar, para fazer a sua vontade, Ele agiu usando coisas, usando situações, usando pessoas improváveis para nos abençoar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez você está aqui nesta noite, buscando a tua libertação, ou buscando a tua bênção, ou buscando a tua vitória. Talvez você está aqui hoje precisando tanto que Deus Ele faça algo, e às vezes você pensa que esse algo que você precisa, vai vir de um lugar não, se lá acontecer, eu vou ter vitória, se aquela porta abrir, a coisa vai acontecer. Meu irmão, Deus Ele trabalha como Ele quer, da maneira que Ele quer, usando quem Ele quiser. Ele não trabalha segundo a tua lógica, Ele não vai trabalhar na tua cartilha, é você que tem que entrar na cartilha de Deus, porque quando você entra na cartilha de Deus, o nome dEle é glorificado na tua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Aleluias. A gente acha que Deus vai fazer a coisa do jeitinho que a gente pensa, mas a gente se esquece que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os meios que Deus usa para colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, são inimagináveis. Como diz a letra da canção que a gente louvou hoje, né? Quando Deus quer fazer... Canta comigo, vai. Quando Deus quer fazer... Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Glória a Deus, amado. Ainda que Ele tenha que usar uma sarça ardente. Você consegue imaginar um negócio desse? Deus, para falar com Moisés, Ele vai fazer uma árvore pegar fogo. Só que o fogo estava ali, o fogo estava ardendo e não estava queimando. Diga glória a Deus, amado. E é assim que Deus faz. Existe uma árvore pegar fogo e não se consumir? Não existe. Mas ainda que Deus tenha que fazer uma sarça pegar fogo sem se consumir, ainda que Deus Ele tenha que fazer a água brotar da rocha, ainda que Deus Ele tenha que fazer com que a comida desça do céu, se for para te abençoar, e se for da vontade dEle, Ele vai fazer, porque Ele não é homem, Ele é Deus. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Não importa a maneira. Aleluias. Se for para abençoar e se for da vontade dEle, Deus Ele vai fazer como Ele quer. Queridos, e foi crendo nisso, crendo nessa verdade, que o Espírito Santo me fez separar dois casos, em que Deus, na sua mais profunda sabedoria, Deus usou, como diz a palavra, coisas simples. Ou melhor, Deus não usou coisas, Deus usou pessoas simples. Pessoas que aos olhos das autoridades poderiam ser consideradas como insignificantes, mas Deus usou justamente aqueles que não eram, para que o nome dEle fosse glorificado. O primeiro caso, eu quero que você abra comigo no segundo livro de Reis. Vamos lá para o Antigo Testamento. Segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Veja o que a palavra vai dizer aqui, a partir do versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem, o que, igreja? Ele era um grande homem grande,
diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém o que, igreja? Vamos participar, eu vou ler de novo, vamos lá, vou ler de novo. Não valeu. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Então veja que a palavra diz que Naamã era um homem poderoso, Naamã era um homem respeitado, Naamã ele era um grande herói, ou seja, a nível de prestígio, a nível social, o Naamã ele ocupava uma posição privilegiada, ele era alguém que era alguma coisa. Só que havia um problema na vida de Naamã. Naamã era um homem leproso. Presta atenção aqui no pastor. Segundo as regras de Israel, uma pessoa leprosa era uma pessoa tão discriminada, que ela não podia viver em sociedade. Pelas regras de Israel, o leproso ele não podia sair de casa, ele não podia ter contato com outras pessoas, o leproso não podia nem mesmo viver em família. Por quê? Primeiro, porque além da doença, além da lepra ser algo contagioso, ela derrubava a autoestima. Então a própria pessoa, quando ela se via naquele estado, ela se afastava de todo mundo. Só que o Naamã, ele não era judeu, ele não era de Israel, ele não servia ao Senhor, e por ele não ser judeu, todo aquele processo que está escrito lá em Levítico, no capítulo 13, que fala, que o leproso tem que se apresentar ao sacerdote. Aí se o sacerdote vê que ele tem pústula na pele, ele tem que ficar por não sei quantos dias lá, enclausurado. Todo esse processo em que o sacerdote, ele tinha que acompanhar o leproso, para o Naamã, isso aqui não valia, porque ele era sírio, ele era um gentil. No caso de Naamã, ele saía, ele trabalhava, ele lidava com pessoas. Só que apesar dele ter uma vida aparentemente normal, ele tinha algo que era um problema. Glória a Deus, amado. Ele tinha algo que era um problema. Ele poderia até esconder através de uma armadura, porque ele era um grande general. Ele poderia esconder a sua lepra usando uma armadura, usando uma roupa. Mas ele sabia que por dentro havia um problema que ele não tinha capacidade de resolver. Apesar de ser um grande homem, apesar de ser um homem capaz, apesar de ser um herói da nação, havia algo na vida do Naamã que fugia do seu controle, que fugia da sua capacidade. E detalhe, não tinha cura. Diga comigo, a lepra, diga bem alto, a lepra não tinha cura. Ou seja, era uma situação que ele não conseguia resolver e que ninguém poderia resolver por ele. Tanto que por conta disso, ele se via obrigado a conviver com aquele mal. Assim como muitos de nós, Às vezes a gente se depara com determinadas situações na nossa vida, e quando a gente percebe que essas situações elas são maiores do que nós, quando a gente percebe que as lutas que nós enfrentamos são mais fortes do que a nossa capacidade, a gente acaba aceitando, a gente acaba convivendo, a gente acaba chamando a enfermidade de minha, Ah, a minha doença, o meu câncer, eu tenho aquela doença, e a gente se acomoda, a gente vai aceitando aquela condição. Por quê? Porque a gente não vê força em nós para mudar aquela história, para resolver aquele problema. O Naamã, ele passou a conviver com a lepra. Ele tinha uma vida aparentemente normal, mas ele sabia que ele carregava com ele algo que era dolorido. Só que olha o que vai acontecer. Vamos acompanhar aqui. Capítulo 5, eu vou ler o versículo 1 de novo para a gente não perder o contexto. Vamos lá. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Guarde isso, uma menina. Diga comigo, uma menina. Diga mais alto, uma menina. Uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora, preste atenção:
antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois ele o restauraria da sua lepra. Diga glória a Deus. Olha aqui para o pastor. Numa das investidas que os sírios vão promover a Israel, diz a palavra que no meio daquele monte de escravos, eles vão pegar uma menina de Israel, do povo de Deus. Diga glória a Deus aí. Deus, ele sempre vai dando oportunidades, né? A pessoa vai brincando, a pessoa vai vivendo a vida como ela quer, mas Deus vai sempre dando oportunidade para ela. No meio daquele monte de escravo vai vir uma menina do povo de Deus, vai ser trazida como escrava. Amados, e com tanta casa para essa menina servir, com tanto lugar para essa menina parar, ela vai parar onde? Na casa do Naamã. Ela vai trabalhar, ela vai passar a ser escrava, ela vai passar a ser serva na casa deste homem. Ou seja, Deus vai permitir que aquela menina fosse levada até a casa do Naamã, simplesmente por quê? Porque através de algo que ela tinha para dizer, ela iria mudar a vida daquele homem. A vida, a história, a condição do Naamã vai ser mudada. Não por um grande médico, não por um remédio revolucionário, não por um curandeiro muito eficaz, não. Deus vai usar uma menina. E Deus não vai usar nenhum remédio, nenhum feitiço, nenhuma magia, não. Ou nenhuma oração. Vai ser uma palavra. Você pode dar glória a Deus aí? Olha aqui, ó, versículo de número, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo de número 2. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: poxa, senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Olha, se o meu senhor conhecesse o cara que tem lá, tem um profeta lá que é de Deus, ele o restauraria da sua lepra. Então, presta atenção, foi Naamã e notificou. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a tal menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olhe para cá. Naamã vai se animar. Naamã, ele vai ouvir. Uma menina que estava ali falando com a sua esposa dentro da casa: olha, lá na minha terra tem um profeta, homem de Deus, tal de Eliseu. Dá glória a Deus aí, irmão. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Um tal de Eliseu, camarada de Deus, camarada tremendo, fez o dobro dos sinais de Elias. Tem um profeta lá, que se o meu Senhor conhecesse, olha, resolveria o problema. Aquilo vai animar o coração do Naamã. Aquilo vai animar aquele homem. E o que ele vai fazer? Ele vai sair da sua terra. Ou seja, ele vai fazer uma viagem internacional, porque ele vai mudar de país, ele vai sair da Síria e ele vai até Israel. Ou seja, ele vai fazer uma viagem, saindo do seu país, indo para um outro país. E tudo por quê? Porque ele creu que se ele encontrasse o tal do profeta, o tal do homem de Deus, ele acreditou que se ele tivesse um encontro com aquele homem, ele seria liberto daquele mal. E você conhece a história, né? Ele vai até Israel, ele vai até a casa do profeta. O profeta diz: mergulhe 7 vezes, lá no Rio Jordão. Ele vai obedecer, ele vai mergulhar. E quando Naamã mergulha a 7ª vez e que ele se levanta, a sua pele não estava mais doente. A sua pele não estava mais deformada, não havia mais nenhuma chaga. Ao mergulhar nas águas, Naamã estava completamente curado. Diga glória a Deus. Ele foi curado através da palavra do profeta. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão?
Não! Ele não foi curado através da palavra do profeta. Não foi a palavra do profeta, não foi a água do Rio Jordão, não foi o homem, não. Foi a fé. Mas foi pela fé, através de uma menina. De uma desconhecida. Tão desconhecida, que a Bíblia nem chega a citar o nome dela. Você sabe por que Naamã foi liberto? Por causa do texto que nós lemos em 1 Coríntios. Porque Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis e as coisas que não são, para aniquilar aquelas que são. Diga a glória a Deus. Você sabe por que Naamã foi curada? Porque Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas improváveis. É assim que Deus, Ele faz. O que fez Naamã procurar o profeta foi a palavra de uma menina, foi a palavra de uma anônima. Diga comigo, a palavra de uma anônima abençoou Naamã. Amém, amado? Mas e se ele tivesse desapercebido? Ele não teria aproveitado aquela oportunidade. E quantas das vezes Deus ele usa pessoas pequenas. Às vezes você ouve a palavra na igreja e Deus está falando através da vida do pastor, e ele fala, e ele fala, e ele fala que você precisa consertar a tua vida, que você precisa fazer a vontade de Deus, que você precisa orar, que você precisa se afastar do pecado, e você não ouve. Às vezes Deus está tocando uma música no rádio, e Deus está falando com você, e às vezes você não está ouvindo, às vezes eu não estou ouvindo. Amado Deus, às vezes Ele usa coisas simples. Às vezes uma pessoa que você encontra na rua, às vezes uma palavra que você ouve, uma conversa que você ouve na fila do ônibus, pode mudar a tua vida. Diga glória a Deus. Porque Deus ele age assim. Talvez você está aqui, meu irmão, ouvindo essa palavra, e talvez exista algo na tua vida que precisa ser mudado. Pastor, eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Só que por você não saber como mudar, você simplesmente aceita aquilo. O Naamã, ele já havia aceitado aquela lepra, ele já havia aceitado aquela condição, ele já havia se dado por vencido. Mas assim como Deus usou uma pessoa improvável para mudar a história dele, talvez esta palavra aqui hoje, talvez a tua vinda aqui hoje, completamente despretensiosa, talvez esta palavra que você está ouvindo, talvez você nem iria estar aqui hoje, mas Deus te permitiu estar aqui, e pode ser que esta palavra vire a chave e mude a tua história, se você crer e se você acreditar. Diga glória a Deus. A tua vida pode mudar hoje, meu irmão, com uma palavra simples como essa. Pastor, eu já ouvi tanta revelação do Apocalipse, da besta e bababá, e uma palavra simples pode virar a chave na tua vida, para mudar essa situação que você talvez já não consiga mudar pela sua própria força. Assim como Deus usou a pessoa mais improvável, porque aquela menina, além de ser uma menina, provavelmente não era uma mulher, era uma menina, era uma criança, ela ainda era de um povo estranho, era de outro país, mas uma palavra dela mudou a história de Naamã. Deus ele pode mudar a tua vida hoje, glória a Deus, amém. Deus ele pode levantar uma pessoa do nada, que te conhece há tanto tempo e que nunca mais te viu, e Deus ele pode usar essa pessoa para mudar a tua história. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, amado? Deus ele pode fazer, meu irmão. Deus ele pode usar a vida de uma pessoa que você já nem lembrava mais, de repente essa pessoa encontrar com você na rua, e você conversar com ela, e a tua história ser mudada, e você receber uma indicação, e você receber um nome. É assim que Deus faz. Pastor, e por que você crê que Deus ele pode fazer isso? Eu creio que Deus pode fazer isso porque eu sei que Deus é Deus. E como diz a letra da canção, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Efésios no capítulo 3, abra comigo lá. Carta aos Efésios no capítulo de número 3. Olha o que diz aqui o versículo de número 20, meu irmão. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além
daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, amém. Dá glória a Ele então, meu irmão, dá glória e aplauda bem forte a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diga glória a Deus. É só crer, é só confiar. O milagre de Naamã aconteceu pela fé. Mas como é que essa fé veio? Essa fé veio através de uma anônima, através de uma pessoa improvável, de uma pessoa tão simples, que a Bíblia não cita nem mesmo o nome, mas que foi usada para que a vontade do Senhor se manifestasse. Posso ouvir um glória a Deus? Aí se você abrir comigo lá em Mateus, ou melhor, em Marcos, abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 2, você vai ver um outro milagre que aconteceu, onde as pessoas usadas por Deus para abençoarem, foram pessoas simples, que a Bíblia também não cita o nome, mas que cumpriram a vontade de Deus. Vamos ver aqui, Marcos, capítulo 2, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo 1 diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Olha o versículo 3, amados. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Amém? Muitas pessoas estavam ali precisando ser abençoadas. E principalmente ao saberem que Jesus estava ali, todas elas foram ao mesmo tempo, porque aonde Jesus ia, uma grande aglomeração se fazia. Quando as pessoas sabiam que Jesus estava em um determinado lugar, as pessoas iam de montes, porque elas reconheciam o poder de Deus. Só que no meio de toda aquela multidão, olha o que a palavra está dizendo, eu vou ler de novo, versículo 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Diga glória a Deus. Eles não ficaram satisfeitos em apenas levarem o paralítico. Espera aí, vamos subir por cima, vamos descer pelo telhado. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, Jesus lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. A palavra declara que pela fé, preste atenção, pela fé esse homem foi abençoado. Pela fé esse homem vai ser liberto da sua enfermidade. Porém, assim como aconteceu com Naamã, não foi só por causa da fé do paralítico, mas foi por causa também da vida de outras pessoas, da fé de outras pessoas. Você vê que o versículo 4 diz aqui: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha o versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, diga glória a Deus. Jesus vendo a fé deles, pessoas desconhecidas, mas que foram usadas por Deus,
que foram canal de bênção, pessoas que não eram, pessoas tão desprezíveis, tão insignificantes, que a gente nem sabe o nome, não era um Moisés, não era um Paulo, não era um Pedro, uma pessoa que a Bíblia não diz o nome, mas que cumpriram o propósito do Senhor. Glória a Deus, amado. Eu quero te dizer duas coisas nesta noite através desta palavra. A primeira coisa é que Deus, Ele pode, para resolver esse problema tão grande que você tem, Deus, Ele pode usar uma solução muito simples e que pode te surpreender. Você pode dizer glória a Deus? Eu profetizo que Deus, Ele vai te surpreender. Esse problema tão grande que você está vivendo, Deus vai usar uma situação simples, Deus vai usar uma pessoa improvável para te dar vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, quando essa vitória vier, quando o nome do Senhor for glorificado na sua vida, seja você também um desses pequeninos, que a Bíblia não cita o nome, mas deixe-se ser usado por Deus, para que através da tua vida, o nome do Senhor seja glorificado na vida de outras pessoas. É quando você ora pelos outros, é quando você faz a obra, é quando você faz a vontade do Senhor, que Deus, Ele cuida de você. O cativeiro de Jó vai ser mudado. Mas qual vai ser o momento em que o cativeiro de Jó vai ser mudado? No momento em que ele estava orando pelos outros. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Amém? Ele tinha tanto problema. O Jó estava com tanto problema, o camarada estava tão zicado, que é difícil você ter cabeça para pensar no problema dos outros, com tanto problema que ele tinha. Ele perdeu casa, ele perdeu gado, ele perdeu filhos, ele perdeu família, ele estava enfermo, o camarada estava com a vida arrasada. Qual pessoa, em sua condição normal, vai pensar nos outros? Pois é. Mas ainda assim, com todos os problemas dele, ele pensou no outro. Com todos os problemas que ele estava enfrentando, ele pensou, não, eu preciso ser bênção na vida de alguém. Ele diz a palavra que ele vai orar pelos seus amigos. E no momento em que Jó orava pelos seus amigos, foi nesta hora que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Deixe-se ser um instrumento nas mãos de Deus. Pastor, mas eu sou tão pequenininho, pastor. Eu nem sou levita, eu nem sou diácono, eu nem sou presbítero, eu nem sou pastor, eu sou um irmão. Mas ore pelos outros. Seja servo de Deus. Comece a se preocupar. Ore pela sua igreja. Amém, amado? Faz a obra de Deus. Não, peraí, deixa eu fazer. Sabe por quê? Você sabe por que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Porque ao orar pelos seus amigos, ele tirou o foco dele. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Não adianta você ficar focado num problema que você não pode resolver. Não adianta você ficar gastando energia com algo que você sabe que não tem condições de resolver. Quando ele orou pelos seus amigos, ele tirou o foco dele, colocou o foco em Deus. E foi nessa hora, ao colocar o foco dele em outras pessoas, que Deus, ele cuidou daquilo que o angustiava. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Se permita ser um desses pequeninos. Permita-se ser um anônimo abençoador. Diga glórias a Deus. Assim como aquela menina foi uma anônima abençoadora de Naamã, assim como aqueles 4 foram anônimos abençoadores do paralítico, seja você também um anônimo abençoador. Poxa, mas essa pessoa, ela está orando tanto, ela está na igreja, ela está dando glória a Deus, não é que ela não tem problema, não, ele tem problema. Naamã o Jó estava orando pelos amigos, não é que Jó não tinha problema, Jó tinha problemas. Mas ele focou, né? Ele disse, não, deixa eu fazer isso aqui. E Deus, ele vai honrar você em nome de Jesus. Quantos aqui creem nessa palavra? Diga glória a Deus. Você crê que Deus, ele está ministrando no teu coração nessa noite, meu irmão? Em nome de Jesus. Não tenha medo ou não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas daquilo que Deus vai fazer. Deus, ele me fez muitas promessas. Promessas que ainda não se cumpriram. Promessas em que tem alguns dias em que é mais fácil acreditar, é mais fácil caminhar.
Já tem outros dias que é mais difícil acreditar. Mas tanto nos dias bons quanto nos dias maus, o que Deus Ele quer é que a gente continue caminhando, é que a gente continue crendo, é que a gente continue perseverando, porque é na nossa perseverança que quando menos a gente esperar, Deus vai nos surpreender. Eu profetizo esta palavra sobre a sua vida. Olha aqui, ó. Deus vai te surpreender. Se coloque de pé, por favor. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir a Jesus bem forte. Isso, se coloque de pé e vamos aplaudir, mas aplauda bem forte mesmo. Dá o teu melhor para Jesus. Aplauda bem forte a Ele, diga glória a Deus. Aleluias. Amém. Anônimos abençoadores. Anônimos abençoadores. Seja um anônimo abençoador. Amém? Porque com certeza Deus Ele vai levantar anônimos abençoadores para abençoar a tua vida também. Eu creio nisso. A palavra de Deus, ela diz lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você sabe por que a gente precisa ter paz com todos? Deixa eu ministrar uma coisa aqui para você. Você sabe por que a palavra de Deus, ela manda nós termos paz com todos? Por quê? Porque aquilo que Deus Ele vai fazer na minha vida depende de pessoas. Você sabia disso? Deus Ele é poderoso para fazer tudo na minha vida. Deus Ele é poderoso para curar, para libertar, para abrir portas que estão fechadas. Deus Ele é poderoso para operar o sobrenatural e Ele faz. Glória a Deus, amados. Deus Ele não só é poderoso para fazer. Diga comigo, Deus faz. Diga bem alto, Deus faz. Ele não é só poderoso para fazer, Deus faz. Mas qual é a maneira que Deus Ele usa para fazer o sobrenatural na minha vida? Deus Ele usa pessoas. Amém? Tudo que Deus Ele faz na vida do homem, todo o sobrenatural de Deus na minha vida, Deus vai usar pessoas. E se eu não me relacionar bem com as pessoas, se eu não me relacionar bem com as pessoas com quem eu convivo, eu posso estar fechando portas por onde Deus vai me abençoar. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Então, em nome de Jesus, meu irmão, toma posse a palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero orar para que essa palavra que foi ministrada no dia de hoje, para que essa palavra arda no teu coração e você volte a crer que Deus Ele é poderoso para de uma hora para outra te surpreender. E Ele vai fazer isso não para que você se glorie, não para que a sua carne se glorie, mas Ele vai fazer isso para que você também seja um anônimo abençoador. Você vai ser abençoado para abençoar. Diga comigo, abençoado. Diga bem alto, abençoado para abençoar. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nesta noite nós estamos aqui neste lugar, nós ouvimos a Tua palavra. Ó Deus, e nós entendemos, ó Pai, que aquilo que foge ao nosso alcance, aquilo que foge ao nosso entendimento, ou aquilo que foge à nossa compreensão nos causa medo. E nos causa medo por quê? Porque nós achamos, ó Deus, que como nós estamos vivendo os problemas, como somos nós que estamos passando pela luta, nós achamos que vamos perecer, nós achamos que vamos naufragar. Mas nós nos esquecemos, ó Deus, que em cada luta que passamos, em cada situação que nos encontramos, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Muitas das vezes a gente se esquece, ó Deus, que nós não estamos sós no barco, o Senhor está no barco conosco. E nos esquecemos que uma vez que o Senhor está no barco, basta uma palavra tua para que a tempestade se acalme, para que o vento se acalme e o mar bravio se transforme em um mar quieto. Por isso, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Eu oro, Senhor, pela minha vida e pela vida desse meu irmão que ouviu esta palavra e que talvez, ó Deus, assim como Naamã carregava algo, um
problema que não tinha solução para ele. Talvez, Senhor, nós estamos aqui diante de pessoas que estão vivendo problemas que não têm solução, ou que a solução é mais difícil do que a capacidade dela. Pai querido, mas em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou ali aquela menina na casa de Naamã, que mudou a sua história, assim como o Senhor usou a vida daqueles 4 homens, que mudaram a história do paralítico, ó Pai, em nome de Jesus, usa nesta noite, ó Pai, pessoas para abençoarem e para surpreenderem esta pessoa. O Senhor é poderoso, ó Pai, para levantar nesta terra pessoas, a fim de que por elas o sobrenatural venha acontecer, em nome de Jesus, ó Pai. E não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, glorifica o teu nome na vida do teu filho e da tua filha, operando o sobrenatural. E o mais importante de tudo, Senhor, enquanto esperamos o teu agir, enquanto esperamos o teu mover sobrenatural nas nossas vidas, usa-nos também, ó Deus, como abençoadores anônimos. Usa-nos também, Senhor, como instrumento na vida dos outros, a fim de que por nós o teu nome também seja glorificado na vida dos outros, e todos possam reconhecer que só o Senhor é Deus. Você pode levantar as suas mãos, abrir a tua boca e glorificar a Deus. Você pode levantar as suas mãos, abrir a tua boca e adorar ao Senhor nesta noite, meu irmão. Isso, levante a tua mão e diga: Senhor, eu creio e eu tomo posse desta palavra, eu creio e eu sei que vai acontecer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra que foi liberada nesta noite, que esta palavra não volte vazia na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã, mas que, como diz lá em Isaías, que ela produza o resultado, assim como a chuva desce dos céus e para lá não torna, assim será esta palavra, Deus, que ela não volte vazia, mas que o sobrenatural, que ela venha trazendo o sobrenatural do Senhor na vida de cada um dos nossos irmãos, para a glória, honra e louvor do teu nome. Abençoa-nos nesta noite, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Diga glória a Deus. Você crê? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Amém? Deus vai levantar e você vai contar o testemunho de vitória. Deus vai levantar abençoadores anônimos, amém? Porque é assim que Deus trabalha. Lembre-se disso, olha aqui, lembre-se disso. Deus é poderoso para fazer tudo na sua vida e na minha vida, mas o tudo de Deus, Ele usa pessoas para isso. Deus, Ele usa pessoas. Ninguém consegue nada sozinho, e ninguém consegue nada só através de Deus. Deus faz, mas Deus, Ele faz colocando pessoas na sua vida, colocando abençoadores anônimos, e eu profetizo que esses abençoadores anônimos virão e te surpreenderão em nome de Jesus. Mas seja você também um abençoador anônimo, amém? Você toma posse dessa palavra? Então vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Isso, glória a Deus. Pegue na tua mão a tua oferta, daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final, mas eu queria pedir a você, nesta noite, pegue na tua mão a tua fidelidade. Pastor, eu trouxe hoje a minha oferta, vou estar apresentando a Deus a minha fidelidade. Então separe na tua mão você que trouxe, você que está nos acompanhando pela internet, você pode fazer agora aí também. Levanta para o céu a tua oferta, você, aí onde você está, você que trouxe. Se você quiser fazer pelo Pix também, você pode fazer. Quiser fazer pelo cartão também pode fazer, só pedir lá para o nosso pastor Fabiano, que ele pega para você a maquininha, tá bom? Levanta para o céu a tua oferta nesta noite. Você vai curvar a sua cabeça. Curve a sua cabeça. Você vai fechar os seus olhos. Deixa eu até aproveitar e falar isso para você também, né? Aproveitando esse gancho, quando você é um dizimista, quando você é um ofertante da casa de Deus, você também está sendo um abençoador anônimo. Glória a Deus, amado. Porque você está nos ajudando a pescar, você está nos ajudando a pregar a palavra.
Você crê que Deus falou com você nessa noite? Quem crê aqui? Você crê que Deus tem falado com você neste lugar? Quem crê aqui? Amém? Mas Deus, Ele tem falado por quê? Porque o pastor prega. Porque os pastores oram. Porque são os levitas. Não, meu irmão. Nenhuma palavra que a gente prega aqui, que abençoa pessoas, seria pregada se aquelas portas não estivessem abertas. Amém? Nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum ministro que sobe neste altar e que louva e que ministra a palavra e que abençoa pessoas, nenhum deles iria conseguir abençoar se essas luzes não estivessem acesas. Então, se esse lugar tem sido lugar de bênção e de transformação para pessoas, tem sido por quê? Porque adoradores, porque abençoadores anônimos têm feito o seu melhor. Glória a Deus, amado. Assim como, de repente, o teu nome não está escrito na Bíblia, e talvez as pessoas nunca vão reconhecer. Pois é, mas Deus, Ele sabe o que você tem feito. Deus, Ele sabe o que você tem realizado. Ainda que as pessoas nunca saibam, mas Deus, Ele sabe o teu coração. E aquele que te vê em secreto, diz a palavra, Ele te recompensará. Amém? Então levanta para o céu o teu melhor e vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós te glorificamos, te exaltamos nesta noite, porque eu não tenho dúvidas de que o Senhor, desde o momento que nós começamos até agora, o Senhor está neste lugar. O Senhor está nos movendo, o Senhor está nos abençoando. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço agora, a este abençoador anônimo, que está, através da sua fidelidade, apresentando a Ti o melhor. Ó Deus, que o Senhor abra as janelas dos céus sobre a vida dele, que o Senhor, ó Deus, abençoe, que o Senhor faça, como diz a Tua palavra, que o Senhor mande que a bênção esteja na vida e nos celeiros dessa pessoa, em tudo o que ela fizer, para a glória, honra e louvor do Teu nome, ser com os Teus filhos, com os mantenedores da Tua casa, é o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sai do teu lugar, deposite ali na arca, vem louvando ao Senhor, vem louvando assim, ó, vamos louvar, ó. Sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da... Você pode adorar ao Senhor, levante as suas mãos, declare, sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus abençoe ao povo da internet. Mas vamos aplaudir mais ao Senhor nesta noite. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: eu tomo